Olá, crianças do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos tratar um pouquinho sobre aí esses últimos conteúdos sobre ótica, né? Os últimos conteúdos importantes sobre ótica. E um assunto muito importante que a gente vai ter que tratar é sobre a ótica do olho humano, né? Como funciona o nosso enxergar, o que está acontecendo. Bom, para isso, eu separei algumas partes do olho fundamentais que fazem parte essencialmente da nossa visão. A primeira delas é a pupila, que é aquela bolinha preta que a gente tem no meio do olho. A pupila, que é aquela bolinha preta, ela nada mais é do que um buraco. É o buraco de entrada de luz. Então, é através da pupila que entra a luz no nosso olho. A íris, que é a parte colorida, ela vai ser responsável pela contração e dilatação da pupila. Então, essa pupila pode tanto fechar quanto abrir. Isso vai depender da quantidade de luz que eu tenho no ambiente. Se eu estiver num ambiente muito iluminado, essa íris vai contrair a pupila. Eu vou ficar com uma pupila menor, o que vai acabar fazendo com a menor entrada de luz, para eu não ferir os nervos que eu tenho dentro do meu olho. Já quando eu estou num ambiente mais escuro, essa pupila se dilata, porque como eu tenho pouca luz disponível, eu preciso de maior entrada de luz, então acontece uma dilatação dessa pupila. Claro, existem outros fatores hormonais que vão também ser responsáveis pela contração e dilatação da pupila. Mas pensando no princípio físico, a pupila ela vai contrair e dilatar através do movimento da íris, para que a gente possa ter uma visão mais adequada para maior ou menor quantidade de luz no ambiente. A córnea, ela é a película que eu tenho sobre o meu olho, aquela primeira película que cobre todo o meu olho. E o cristalino, ele fica na parte interna da pupila. Eles dois juntos, eles funcionam como uma lente convergente, que vão colocar a formação de imagem que acontece dentro do meu olho no lugar correto. E o cristalino, funcionando como essa lente convergente, ele também é móvel. Esse móvel entre aspas, isso significa que ele é adaptável. Por quê? Porque ao redor dele eu tenho meus músculos ciliares. Os músculos ciliares, eles são responsáveis pela movimentação do cristalino. Então, existem momentos que o meu cristalino ele está mais fino e momento que o meu cristalino está mais grosso. Essa movimentação ela acontece pela movimentação dos músculos ciliares para a adaptação da minha visão. Se eu estou querendo enxergar um objeto que está mais perto, o meu cristalino está mais fino. Um objeto que está mais longe, ele está mais grosso, para acomodar a imagem na minha retina. Falando da retina, ela é o último ponto assim importante, porque é justamente na retina onde eu tenho todos os nervos que vão fazer a identificação de imagem. Então, na retina é o lugar que eu preciso que aconteça essa formação de imagem, porque é lá que eu consigo enxergar através desses nervos ópticos. Nesses nervos ópticos, é na retina que eu vou ter aqueles famosos cones e bastonetes. Eu não coloquei aqui, mas os cones, eles são células especializadas em diferenciar cores. Mas eles só vão funcionar quando eu tenho grande presença de luz. Quando eu não tenho muita luz, quem está predominantemente funcionando são os bastonetes, que são responsáveis por enxergar pouca fonte de luz, mas eu enxergo de forma mais clara. Então, por exemplo, eu estou num ambiente escuro. Percebam que quando a gente está sem muita luz, eu começo a enxergar um ambiente em branco, preto e cinza, porque eu não tenho grande quantidade de luz para os meus cones funcionarem recebendo as informações de cor. Bom, eu não sei desenhar um olho, então aqui o meu olho virou uma caixa. Por quê? Porque o funcionamento do olho ele é muito parecido com o funcionamento de uma caixa preta, de uma câmara escura. Então, o que vai acontecer? Aqui nesse buraquinho é a minha pupila, que é a entrada de luz. Aqui dentro eu tenho o meu cristalino e aqui eu tenho o meu objeto.
Para que eu consiga enxergar, os raios luminosos que entram pela pupila e passam pelos cristalinos, eles têm que convergir e se cruzar exatamente na retina. Então, para que eu enxergue de forma clara, eu preciso que essa imagem esteja formada na retina. Essa é uma imagem real, que é formada pelos raios luminosos, e ela é uma imagem invertida. Do mesmo funcionamento da câmara escura acontece aqui. A imagem ela é formada de ponta cabeça. Quem vai desinverter o sentido dessa imagem é o cérebro. Então, o processo de visão ele termina no cérebro, no lobo occipital. Mas no olho eu tenho uma formação de imagem na retina de ponta cabeça. E aqui na retina o nervo óptico ligado aos cones e bastonetes. Bom, muito bem. Quando a gente fala de visão humana fisicamente, é muito comum a gente falar sobre as ametropias. Ametropias são doenças que vão dificultar a visão. Muitas delas muito famosas, né? Que são aquelas que a gente precisa usar óculos para corrigir. A primeira se chama miopia. A miopia ela acontece quando a imagem ela é formada antes da retina. Ou seja, eu não tenho uma nitidez no que eu estou enxergando, porque a imagem não está na retina, ela está sendo formada antes. Quando isso acontece, a pessoa que tem miopia, ela não consegue enxergar em longas distâncias. Geralmente porque o olho ele acaba sendo mais comprido. Não tem uma relação direta, geralmente, com a formação do cristalino, mas é porque o olho é mais comprido. Então, eu não consigo colocar essa imagem em cima da minha retina. Para eu corrigir este problema de visão, eu preciso usar óculos que vão funcionar como lentes divergentes. A hora que eu coloco uma lente divergente aqui no meu olho, o que vai estar acontecendo? Eu vou divergir esses raios. Quando eles convergirem no cristalino, eles vão chegar exatamente na minha retina. Outra metropia importante é a hipermetropia, aquela doença que as pessoas não enxergam de perto, não conseguem ler sem óculos. O que acontece é que na hipermetropia a imagem formada está sendo formada depois da retina. Por consequência, eu preciso convergir um pouco mais essa imagem do que ela já é convergida. Então, na hora que eu for colocar os meus óculos, eu vou usar uma lente convergente aqui na frente, que ela vai atuar junto com o cristalino, que é outra lente convergente, para colocar a imagem exatamente sobre a retina. Outra doença ligada geralmente à formação do olho, quando o olho é mais curto do que normalmente ele deveria ser. A presbiopia, que é a terceira grande ametropia, ela é conhecida como doença da vista cansada, geralmente muito comum em pessoas de mais idade. O que acontece aqui é uma perda da elasticidade dos músculos ciliares. Se eu estou perdendo a elasticidade dos meus músculos ciliares, eu estou perdendo a capacidade de adaptação do meu cristalino. Se eu estou perdendo a capacidade de adaptação do meu cristalino, eu não estou conseguindo adaptar a minha visão para sempre conseguir colocar a imagem na minha retina. É aquela famosa vista cansada. Como esta doença geralmente ela dificulta tanto para enxergar de longe quanto de perto, porque esse cristalino ele não se adapta, geralmente a gente vai usar lentes bifocais. As lentes bifocais que são colocadas nos óculos, elas têm duas partes, às vezes um pouco mais, aonde aqui na parte de baixo eu vou ter uma lente para enxergar de perto, principalmente para leitura, que é uma lente convergente, e aqui na parte de cima eu vou ter uma lente divergente, que vai auxiliar a enxergar de longe. Para terminar, eu tenho uma metropia chamada astigmatismo. O astigmatismo, ele é um problema na formação da córnea. A minha córnea, quando eu sou astigmático, ela é irregular, ela é retorcida. Como consequência, a hora que a minha imagem é formada na minha retina, ela vem quebrada, ela vem distorcida.
O que acontece é que, para eu corrigir esse defeito de visão da córnea, eu preciso de uma lente chamada lente cilíndrica, que vai ajudar a corrigir essa curvatura irregular da minha córnea. O astigmatismo, ele pode tanto acompanhar, pode vir sozinho, quanto acompanhar a miopia, o conhecido astigmatismo míope, ou ele pode acompanhar a hipermetropia, que é o astigmatismo hipermetrópico. Mas em ambos os casos, além de toda a formação de imagem antes e depois da retina, por causa da miopia ou a hipermetropia, eu tenho uma córnea irregular que transforma essa imagem em algo mais distorcido. Geralmente parece que as letras dançam quando se tem astigmatismo. Bom, vou tratar agora com vocês de um assunto muito importante que eu havia esquecido, que é o campo de visão de um observador. Então, para isso, eu vou fazer o esqueminha agora. Então, vamos supor, pensem comigo, que aqui eu tenho um espelho. Então, vamos lá, deixa eu desenhar um espelho plano, né? Estou pensando em um espelho plano, com a parte espelhada para cá. E eu vou ter aqui um observador. Então, aqui eu tenho uma pessoa olhando para esse espelho. Aí eu me pergunto, até onde essa pessoa consegue ver através do espelho? O chamado campo visual do observador. Para eu descobrir esse campo, tem uma forma muito boa. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou prolongar esse espelho. Eu prolonguei esse espelho, eu vou desenhar a imagem do meu observador. Lembrando que a formação da imagem do observador vai acontecer exatamente na mesma distância. Então, a distância entre o observador e o espelho é a mesma que entre o espelho e a imagem. Então, aqui eu tenho a imagem do meu observador. Eu fiz a imagem do meu observador, o que eu vou fazer agora? Saindo do observador, eu vou pegar o espelho e eu vou traçar uma reta entre o observador e as extremidades do espelho. Então, eu vou fazer esta reta e eu vou fazer esta reta. Este campo vermelho é justamente o campo de visão do meu observador. É todo o espaço que meu observador consegue ver. Ou seja, um objeto que esteja aqui, o observador não vai conseguir enxergar através do espelho. Mais uma informação importante é que, se o observador está vendo um objeto, vamos pensar, esse é o observador 1, esse é o observador 2. Se o observador 1 consegue enxergar o observador 2 pelo espelho, isso significa que, obrigatoriamente, o observador 2 também consegue enxergar o observador 1. Isso é o princípio da reversibilidade da luz. Tudo que eu consigo enxergar através do espelho, alguém naquela posição consegue me enxergar através do mesmo espelho. Sempre. Isso é uma regra. Para terminar, eu quero tratar com vocês sobre uma nova regrinha matemática que é sobre ampliação. Então, eu estou pensando aqui num objeto e aqui na imagem desse objeto. Vocês já perceberam que essa imagem é feita por lentes ou espelhos esféricos, elas podem ser maior ou menor. Como que eu vou calcular a ampliação desse objeto? Eu vou fazer o tamanho do objeto dividido pelo tamanho da imagem. Então, aqui eu tenho o tamanho do objeto e aqui eu tenho o tamanho da imagem. Ah, mas é só isso? Não, eu posso igualar com uma coisa a mais, com as distâncias. Essa ampliação, ela também pode ser calculada por menos a distância entre a imagem e o espelho, dividido pela distância entre o objeto e o espelho. Então, essa é uma forma que a gente pode calcular a ampliação e que, inclusive, eu posso coligar o tamanho do objeto da imagem com as distâncias que esse objeto e que essa imagem estão em relação ao espelho.
Bom, era isso. Terminando ótica. Claro que todo o esquema de lentes e espelhos vocês têm que me entregar semana que vem. Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo meu e-mail para esse trabalho. Mas, até o momento, vocês têm que fazer para casa para amanhã apenas os exercícios 1 e 2 da página 24, além dos esqueminhas do caderno. Crianças, por hoje é só. Bons estudos, um beijo no coração de vocês e até amanhã.